Olá, eu sou o Giovanni e é bom ter você aqui no canal Cristão em Concerto. Hoje vamos tentar entender por que Deus não dá um reset em tudo de uma vez. Confesso que eu já pensei nisso várias vezes. O objetivo desse vídeo é te dar um caminho para a sua meditação na palavra, para você bater um papo com Deus e aumentar cada vez mais a sua intimidade com Ele. Vamos juntos nessa? Eu já falei sobre isso, porém vou repetir para quem está chegando aqui agora. Eu faço esses devocionais baseados nos mesmos temas dos devocionais que eu escrevi alguns anos atrás para o Ministério Single da IBP. Porém, eles ficam bem diferentes dos originais. E que, aliás, se você não percebeu, os devocionais originais estão na descrição de cada vídeo que eu faço. No devocional original do tema desse vídeo, eu cito duas coisas que eu já falei em vídeos anteriores. Elas se referem ao que Jesus diz em Lucas 18:40, quando ele pergunta para o cego: "O que queres que eu te faça?" Para nós parece óbvio que o problema do cego seria a cegueira, porém, Jesus pode ter visto tantas coisas que precisavam ser curadas nessa pessoa, coisas importantes, e que não ficou tão óbvio assim para Jesus que o problema do cego era a cegueira. E eu concluí que somos uma cebola, cheia de camadas, antes do cerne, do núcleo, do que está oculto dentro de nós mesmos, lá dentro de nós. Eu já pensei muito nisso, e sempre me pergunto, por que será que Deus não dá um reset geral? Sabe, eu penso nisso. Ou estala o dedo e resolve tudo. Pã, resolvido. Ele pode. Não seria o mais óbvio a se fazer? A gente faz assim na nossa vida. Se não está funcionando, derruba e começa a construir tudo de novo. Bom, a minha conclusão é que tem a ver com o tempo. Tudo isso sempre tem a ver com o tempo. Falei um pouco disso no vídeo 4. Somos nós que precisamos do tempo. Então, por que Deus decidiu esperar o nosso tempo? Meditei sobre isso e penso que seja porque somos sua imagem e semelhança. Eu sempre achei tão complicado pensar que Deus é trino. Ele é Deus, também é Espírito Santo e também é Jesus. Se afirma na palavra que são 3 pessoas, numa só. E isso é confuso demais. Eu sempre acho que fica faltando algo se eu conversar só com um. Acabo colocando todo mundo na conversa. Vira uma reunião de condomínio, né? Como pode ser 3 e ser um? É uma pergunta justa, você não acha? Eu acho. E Deus me mostrou uma resposta tão simples para isso, mais simples do que você imagina. E está em Gênesis 1:26, quando Deus diz: "Façamos o ser humano à nossa imagem." Olha que legal, gente. Nós também somos seres trinos. Somos espírito, alma e corpo. Né? É um funil que desemboca nesse corpício. Isso é tão integrado que não conseguimos perceber aonde começa um e termina o outro. A nossa percepção é que é tudo uma coisa só. Já pensou nisso? Se não pensou, comece, pois isso é importante. Uma vez eu vi o pastor R.R. Soares contar uma história. Foi assim: um amigo dele estava com problemas com o filho. Ele estava seguindo uns maus caminhos. Aí o amigo pediu ajuda para o R.R. Soares. O R.R. Soares disse assim: "Me manda seu filho para ficar uns dias aqui comigo." O filho foi lá e o R.R. Soares não conversou sobre o problema, não aconselhou, não criticou, nada. Só disse para o menino: "Me segue." E o garoto passou alguns dias caminhando ao lado do R.R. Soares. Voltou para casa totalmente transformado. Recentemente, eu ouvi o pastor José Gonçalves falando sobre filhos, e ele disse uma frase sensacional, eu achei: "O filho ouve com os olhos." Quantas vezes eu ouvi alguém dizer: "Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço." Gente,
esse comentário é o fundo do poço. Frases do tipo: avisei tantas vezes, cansei de avisar, quem avisa amigo é. Sabe? Não quer dizer nada para quem te segue. Né? Como um filho, por exemplo. O filho ouve com os olhos. Ele está vendo o comportamento dos pais. E ele enxerga as nossas incoerências. Isso não é só com os filhos. Tá? Eu sei que o que direi é meio óbvio, mas o que eu quero mostrar com esses dois exemplos é que existe muita influência no andar juntos. Muito além do que é o visível. Mas pense no relacionamento de Deus, Espírito Santo e Jesus. Não é só a dinâmica entre eles, sua comunicação e como se amplificam, como alcançam tudo. É difícil ter essa compreensão. O lance é essa conexão que os tornam um. E nós temos isso em nós. Somos três e somos um também. No caso de Deus, todas as pessoas que compõem Deus Trino estão em perfeita harmonia, construtiva, criativa, renovadora, de autoridade. Mas no nosso caso, não. Estamos numa guerra. Na palavra de Deus, a morte é somente para o corpo, pois o nosso espírito é eterno. Não tem a opção morte eterna. Né? Não tem a dúvida eterna. Não tem em cima do muro eterno. Né? Não existe. Mas nosso espírito, que é eterno, sofre a influência do nosso corpo, que vai morrer, mas o nosso corpo, antes de morrer, vai definir se nosso espírito terá o júbilo eterno ou o sofrimento eterno. Outro detalhe. A palavra diz que Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Não fala que Deus é Jesus ou que Deus é o Espírito Santo. Deus é Deus. Você entende a diferença? Deus é o Master. Então, quem vai para o sofrimento eterno não é esse seu avatar que você chama de corpo. É você mesmo. O seu espírito é você. Olha o que Jesus diz em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Prestaram atenção? Deus enviará o Espírito Santo para ensinar e lembrar. Ensinar e lembrar não parece coisas que a nossa mente faz? Percebem a relação? Gostaria de ter uma mente poderosa como o Espírito Santo? Então faça o que Paulo diz em Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu acho que Paulo deveria ter terminado esse versículo assim: pois a qualidade dos seus pensamentos hoje definirá o seu destino eterno. Bom, no paraíso, Deus nos deu o tempo. Inicialmente era para passarmos o tempo juntos com Ele no paraíso, mas o plano teve que mudar. Mas Deus não deixou barato. Bolou um plano onde Ele se fez carne, se aproximou de nós aqui, fora do paraíso, porque temos que passar tempo juntos, para nós ouvirmos Ele com os olhos. E Ele não vai ficar te dando sermão, Ele vai só dizer: siga-me. Não é? Vamos segui-lo?
Se Jesus me perguntar como posso te ajudar, pedirei que eu torne a te ver, voltar ao meu primeiro amor, para que o Senhor seja tudo que eu possa ver. Quero somente o que é importante pra ti, e ser cego para as tentações da minha vida, resistir à fraqueza da minha carne, para que o Senhor seja tudo que eu possa ver. Tenho tantas falhas para consertar que nem sei por onde começar. São tantas camadas sobrepostas que só o Senhor poderá me guiar. Pois já me perdi de ti, Senhor, e cego quase voltei a ser. Mas o seu amor novamente me alcançou, me constrangeu, me perdoou. Quero em ti me espelhar, viver cada milagre reservado pra mim, e assim de repente, sem perceber, ser curado pelo seu poder. Quero somente o que é importante pra ti, e ser cego para as tentações da minha vida, resistir à fraqueza da minha carne, para que o Senhor seja tudo que eu possa ver. Quero ter a fé que alegra seu coração, segui-lo pelos caminhos da vida, em todas as direções que eu olhar, seja o Senhor tudo que eu possa ver. Quero ter a fé que alegra seu coração, segui-lo pelos caminhos da vida, em todas as direções que eu olhar, seja o Senhor tudo que eu possa ver. Nossas direções que eu olhar, seja o Senhor tudo que eu possa ver. Em todas as direções que eu olhar, seja o Senhor tudo que eu possa ver. Quero em ti me espelhar, espelhar, viver cada milagre reservado pra mim, reservado pra mim. De repente, sem perceber, ser curado pelo seu poder. Em todas as direções que eu olhar, seja o Senhor tudo que eu possa ver. E aí, pessoal, gostaram da música? Hora do lanche, olha aí, hora do lanche, né? Então você já sabe, é como se fosse a célula, a gente falou as coisas aí, o todo dentro do escopo, agora é a hora que a gente vai para o lanche e se abre mais. Aí que a gente fala mesmo as coisas. Eu falei muito da morte do corpo, mas você sabe que, cientificamente, a morte não existe, na verdade. Se você pensar bem, nós somos completamente formados por uma infinidade de células, e elas têm vida, elas seguem um caminho, elas são programadas para fazer um monte de coisa. Então, e a gente tem as bactérias, a gente tem vermes, a gente tem tudo isso, né? O intestino funciona através das bactérias. Então, nós somos a vida, na verdade, né? O que nós somos um conjunto, o conjunto da obra. Né? Quando a gente, né, falece, vamos dizer assim, o nosso corpo continua, tudo vai trabalhando. Até uma vez eu vi uma matéria falando que na ciência médica existe a dificuldade para determinar a hora da morte.
porque quando a pessoa fala da morte cerebral, né? Mas o corpo continua funcionando, né? Então, isso é interessante, isso é uma coisa muito interessante. A gente olhar para o mundo e ver que, na verdade, tudo está se renovando, né? E que a morte, ela não é um fato, né? Ela é um conceito. E esse tempo aqui, né, que a gente faz, a hora do lanche, para a gente ter esses papos mais fora da curva. Os vídeos têm uma intenção de trazer um conteúdo para você meditar, para você, né, ter uma conversa aí com Deus, né, uns temas aí diferentes. Lanço aqui umas variáveis, às vezes até um pouco fora da curva, para você pensar nisso. Esse é o objetivo, para você construir aí um pensamento de fé, né, e passar um tempo com Deus, batendo uns papos diferentes com Ele, e para você também ter as suas revelações, né? Então tem muita coisa que, nesse tempo que eu tenho dedicado, tenho falado isso, né, nos últimos vídeos, esse tempo que eu tenho dedicado, porque eu escrevo o script, eu fico pensando, né, eu tenho o tema, aí eu tenho o tema original, tenho o texto lá, então eu desenvolvo a partir disso. E tem sido tão bom para mim, porque eu assumi esse compromisso de estar aqui, e isso me deu uma estrutura, eu tive que criar uma estrutura para estar honrando aqui esse tempo. Então, e isso tem sido bom, espiritualmente falando para mim, porque também Deus tem me revelado coisas, então eu tenho amadurecido cada vez mais. Então, é um tipo de atitude que eu recomendo, sabe? Você não precisa gravar vídeo para o YouTube, mas você, sabe, você pega uma pessoa que você conhece e começa a discipular ela, começa a falar das coisas espirituais. Um tempo atrás, eu e minha filha, eu tenho uma filha eu tenho netos, né? Então, eu chamava de pastel filosófico. Então, todo sábado eu ia na feira, comprava uns pastéis, ia para casa dela, a gente sentava, né, eu, as crianças, tudo, então a gente comia pastel, e eu e minha filha, a gente começava a filosofar. Gente, a gente ia longe nisso aí, né? Nossa, a gente passava horas fazendo isso. Eu até falava para ela assim, pô, vamos começar a gravar isso, vamos transmitir no YouTube, porque, cara, as conversas eram sensacionais. E ela nunca quis. Ela não quer de jeito nenhum aparecer no YouTube. Eu entendo. No começo eu comecei devagarzinho, gente. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a gravar videozinho no meu Instagram, para os amigos, né? Então, eu corro e eu leio muito sobre saúde, eu gosto de livro de medicina. Então eu leio bastante livros de medicina. Então, eu não trabalho com isso não, gente. Aí eu postei várias coisas, postei uns negócios sobre vitamina D, postei coisas, né, filosofias aí que eu tive por causa da corrida. Então, e aí eu comecei a postar, postei 1, postei 2, postei 3. Aí botei lá, não tem muita coisa lá, tem sei lá, uns 20 e poucos posts também, talvez. Mas isso foi me dando um pouco de... tirando essa insegurança, né? Aí eu comecei a fazer esses vídeos aqui. Se você pegar os primeiros, você vai ver que eu fui tentando encontrar o meu caminho. Então eu estou aqui ainda, lutando comigo mesmo para poder me aperfeiçoar e ficar com uma destreza de comunicação melhor. Isso ajuda em tudo, né? Então é uma coisa interessante, tá? Então eu recomendo que você vá além,
você pega e se desafia a fazer esse tipo de coisa. Mesmo que vá lá, comece de forma desajeitada, né? Pouco charmosa, mas manda ver, entendeu? A gente aprende, a gente desenvolve, a gente se desenvolve. Se desenvolver, fazer coisas novas é bom para o cérebro, é bom para o corpo, é bom para a saúde e faz a gente se expandir, né? Isso é muito bom. Então, é isso aí. Pessoal, muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Tem sido uma experiência muito boa. Eu peço muito para que Deus abençoe vocês grandemente. E até a próxima. Bye.